Bom, eu estava vendo aqui a crítica. Por que eu estou falando disso aqui no meu canal? Porque eu escrevi um livro, Tratado de Quinariologia, onde eu desenvolvi uma espécie de metafísica onto-antropológica, onto de ontologia, buscar o ser que habita, que participa das estruturas ônticas. Então, a ontologia, ele é um campo que busca o etéreo, busca o apodítico, o indestrutível. Então, eu desenvolvi, claro, a partir de alguns autores, aquilo que eu chamo de quinariologia. E eu digo que eu tirei isso, eu vi o meu pastor ministrando sobre esse assunto, e ele levantou essas 5 perguntas últimas, e eu dei o conteúdo, eu a tomei ontologicamente, trazendo para o campo da filosofia. Claro, o meu pastor, ele desenvolveu essas perguntas últimas dentro de um campo teológico, pastoral, teologia prática. Porém, eu vi ali uma positividade filosófica. E foi isso que eu fiz. Peguei essas 5 perguntas e a trabalhei dentro da filosofia quadrântica. Então, como vocês sabem, a filosofia quadrântica tem os 4 princípios, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Dentro da perspectiva simbólica do quadrante, a inferioridade, nós vamos ter o eu-outro, que é a antropologia. Esse eu-outro, eu uso uma tríade, citando aí o Martin Buber, que é o eu-tutus. Esse eu-tutus, ele tem explicitamente uma raiz nos conceitos de intensidade e extensidade do Mário Ferreira dos Santos. O eu intenso que vai se estendendo ao tu até chegar nos tus. Então eu uso 3 neologismos, né, para trabalhar o segundo e o quarto princípio, que é o eu unal, o tu dualitical e os tus multiplical. Veja, quando nós analisamos sistemas ontológicos dentro da metafísica, nós vamos perceber que vários filósofos eles tentaram captar leis ontológicas naquilo que eles estão observando. Claro, eu posso fazer ontologia de modo ascensional e de modo descensional. Como assim, Anderson? Se eu construo uma ontologia ascensional, eu estou partindo do fato ôntico, subindo a escada de Jacó. Se eu faço uma ontologia descensional, eu estou partindo da nous, ou como diria Platão, o mundo das ideias, mas eu prefiro o termo do Plontino, porque coaduna-se com o cristianismo, porque as formas perfeitas estão todas na nous do Deus triuno, da a Santíssima Trindade. Ela é ela é a criadora de todas as coisas, ou criador, né, para citar aqui o conceito correto. Então, quando nós analisamos o modo platônico, estamos descendo a escada. Veja, o modo aristotélico, se fosse fazer uma ontologia ao modo aristotélico, é muito mais complicado. Mas fazer a ontologia ao modo platônico, eu não diria que é mais fácil. Mas se eu entendo o que foi o platonismo, o que foi o pitagorismo, o que foi o neoplatonismo, o que foi o neopitagorismo, eu acredito que há uma facilidade em relação ao modo de filosofar ontológico platônico. Facilidade, eu sempre digo facilidade entre aspas. Enfim, então, dito isso, se há leis ontológicas, vou citar o Mário, se há leis ontológicas predisponentes no mundo da coisa, eu acredito que não é loucura dizer que existem leis ontológicas emergentes, intensistas, entender que tende para dentro da onde, Anderson? Do eu outro.
Tá entendendo? Daí eu construí a teoria, que eu a batizei de quinariologia. Eu escrevi um livro agora, Tratado de Quinariologia, levando Olavo de Carvalho à escada de Platão. Mas, Anderson, não é a escada de Jacó? Sim, se a gente for tomar a estrutura completa, a escada de Jacó. Mas eu estou platonizando o Olavo. Então, é o modo platônico de filosofar, é um modo ascensional. É sair da nous e descer eufático, até a estrutura ôntica. Como diria o Heidegger, até o primado ôntico, o mundo fatídico, o mundo que eu, de modo noesial, tereciono. E tereciono o quê? Tereciono aquilo que é ôntico acatamental. Então, se há leis ontológicas predisponentes, como, por exemplo, a década sagrada, os aspectos modais, as categorias. E veja, eu não estou dizendo que essas leis não se aplicam dentro do esquema antropológico. Se aplicam. Porque, se a gente for entender a ideia do Mário de fatores emergentes predisponentes, há uma coadunação. Está entendendo? Existe uma coadunação que não tem como separar. Porém, há extensidade e há intensidade. Os fatores emergentes tendem, gente, à intensidade. E os fatores emergentes, por serem intensistas, nós buscamos heterogeneizar. Já os fatores predisponentes tendem à extensidade, a qual nós a gente tem uma tendência de homogeneizar. Enfim, então ficou claro, né? Fatores emergentes e fatores predisponentes aplicados aqui dentro dessa estrutura ontológica. Então, se há leis ontológicas predisponentes, por que não existem leis ontológicas emergentes? Existem leis ontológicas emergentes. E é desse esquema que eu parto para dizer que a teoria quinariológica é uma ontologia a qual busca as 5 perguntas últimas. Já vou deixando claro, eu sou protestante, mas logo na introdução eu faço questão de fazer isso, porque existe uma bolha católica criticista, porque todo mundo hoje é crítico, todo mundo hoje é especialista, todo mundo critica todo mundo sem estudar merda nenhuma. Vocês nunca viram aqui eu criticando alguém. Por quê? Porque para criticar alguém, para criticar um filósofo, demanda seriedade. Se eu vou colocar uma crítica sobre a mesa, demanda seriedade. Eu não vou sair falando merda de qualquer filósofo sem antes ter estudado, sem antes ter meditado. É aquilo que o Hermann Dove chamava de crítica transcendental. Conceito kantiano, neo-kantiano, né? Que faz todo sentido. Né? Depois eu posso falar sobre isso. A crítica transcendente e a crítica transcendental aí desenvolvida pelo Dove. Então, demanda tempo. Para mim, criticar um filósofo demanda tempo. Aí vem minha contribuição aí num áudio. Não sei qual foi o áudio que eu falei. Até postei lá no meu canal. Eu falando sobre isso. Que para criticar um filósofo, sem, por exemplo, trabalhar a ideia de diálogo e antítese, de nada vale. Porque crítica pela crítica, onde você vai chegar? Qual é o seu ponto? Ah, critiquei Kant, e aí? Qual é o seu ponto? Criticou, e aí? A Nietzsche, a filosofia de Nietzsche, tá, e aí? E daí? E agora, para onde você vai? Qual é a sua filosofia? Você tem uma filosofia para substituir a de Nietzsche, a de Kant, a de David Hume, a de Leibniz, a de Mário Ferreira, a de Olavo? Então, crítica pela crítica de nada vale. Esse criticismo no YouTube é coisa de imbecil. Veja, não estou dizendo que o Miorim e o Malboro são imbecis. Mas é o que mais vejo, gente, é a crítica pela crítica. Criticar por criticar. Quero parecer o gostosão intelectual, o sabichão, o sabe tudo. Então, tome cuidado com o criticismo, tome cuidado. Dito isso, vamos voltar aqui. A quinariologia trabalha 5 perguntas
que eu chamo de perguntas últimas. E como eu tinha dito, né, eu faço questão de citar o Catecismo da Igreja Católica para derrubar qualquer bolha católica que queira discordar disso aqui. Então, se você discorda da quinariologia, você terá que discordar do Catecismo da Igreja Católica. Que são 5 perguntas últimas. De onde eu vim, que eu chamo de gonologia. Quem eu sou, a personologia. O que eu vim fazer aqui, a vivenciologia. Até onde eu posso chegar, a potenciologia. E para onde eu vou. Lida com a imortalidade. Eu vou chamar isso de enxamasiologia. A primeira pergunta gonológica, nós trabalhamos a primaridade platônica pitagórica. As 3 perguntas, que são perguntas fatídicas, ônticas, trabalham aquilo que eu chamo de medialidade aristotélica / olaviana ou carvaliana. E a última pergunta é aquilo que eu chamo de ultimacidade platônica agostiniana. Então, aí uma coadunação entre Platão e Pitágoras e Agostinho, dentro da primaridade e ultimacidade. Então, veja, temos aqui a pergunta gonológica, o antefato, as 3 perguntas de medialidade diz respeito ao fato, e a pergunta última diz respeito ao depois do fato, a imortalidade, para onde eu vou. Anderson, até onde eu posso chegar não quer dizer a mesma coisa do para onde eu vou? Não! Até onde eu posso chegar dentro da estrutura existente. Aquilo que está prefixado, você está prefixado. Você não tem, é impossível de você deixar a realidade, escapar da triangularização. Realidade é outro. Somente Deus está fora e tudo abarca. Então, não é a mesma coisa. Agora, a imortalidade diz respeito àquilo que eu chamava de eviternidade. Eu acabei de falar aí do 9º mandamento da filosofia quadrante, onde eu trabalho o infinitivismo incitante, a incitação do infinitivismo, onde nós podemos coadunar aqui esse mandatário com a quinariologia. Então, existe um quinário pentagonial, um quinário pentagramial, e esse quinário ele é dinâmico. A gente pode tratá-lo de modo estático, claro. Aqui tem Parmênides e Heráclito, né? Tá claro isso aqui. Então há um dinamismo e há um estatismo. Estatismo de estático. Então a quinariologia ontrofilosófica pentagonial da filosofia quadrante diz respeito à metafísica do sujeito. E o que isso tem a ver com o Olavo, Anderson? Tem a ver na pergunta secundária. A segunda pergunta. A pergunta personológica, a personologia. Ou seja, quem eu sou? Quem eu sou? E as respostas que a gente vai dar a essa pergunta, a resposta que nós iremos dar a essa pergunta, elas são respostas que podem ter fatores ordinários, pré-teóricos, claro, porém, existe ali uma dinâmica ontológica nessa pergunta. E qual dinâmica ontológica é essa? A teoria das 12 camadas do professor Olavo. A teoria das 12 camadas do professor Olavo entra naquilo que eu chamo, dentro da quinariologia, de personologia. Responder a pergunta última, quem eu sou? E aqui eu quero levantar alguns pontos. A teoria das 12 camadas, ela não é uma teoria que deve ser interpretada de modo psicológico, psicologismo. Aí vem a minha resposta ao Marlboro. De fato, a maioria dos alunos do professor e o próprio Olavo acabava caindo em psicologismo. Mesmo o Olavo assumindo a positividade da crítica russeliana ao psicologismo. Tá entendendo? Então, de fato, o Marlboro tem um ponto ali. Porém, isso não anula as 12 camadas. Por que não anula? Porque temos que fazer o movimento de platonizar o Olavo dentro dessa teoria das 12 camadas. E por isso que a quinariologia é tão importante. Eu escrevi um livro aí, 150 páginas, falando sobre isso. O que eu fiz? Eu peguei a teoria, platonizei. Acredito que temos que olhar para as 12 camadas descendo a escada de Jacó. E dei uma estrutura
doiverdiana, porque cada camada possui um núcleo de sentido. Tá entendendo? Então, essas camadas da personalidade, elas não são camadas psicológicas, gente. São camadas ontológicas refratado no eu outro, no segundo e quarto princípio quadrante. Tá entendendo? Outro ponto, o Myori ele falou da nona camada e da quarta camada. Veja, na nona camada, todas as camadas, gente, a gente deve trabalhar o conceito aqui de ordem e desordem. E quando lá falava que, por exemplo, a sociedade brasileira está cheia de pessoas que não resolveram os problemas da quarta camada. Estão presas na quarta camada. Na verdade, o conceito que devemos usar não é o conceito de preso à quarta camada, mas o conceito de reducionismo. Ou seja, o sujeito, ele não trabalhou, não lidou com as desordens quedais, queda, pecado original, não trabalhou com as desordens dessa camada, que tem todas as camadas, nós temos que trabalhar a dinâmica da criação e da queda, inclusive nas últimas camadas transcendentais, né, vamos dizer assim. Então, quando o Olavo dizia isso, que, por exemplo, a sociedade brasileira, a maioria das pessoas estão presas na quarta camada, na verdade está dizendo, a maioria das pessoas reduziu-se à quarta camada. E aqui é diferente, está preso e está reduzido. A teoria do reducionismo do Doiver. Se, de modo predisponentes, filósofos podem olhar para a realidade e absolutizar uma lei ontológica e tentar explicar tudo aquilo que existe aí por meio de um aspecto modal ou de uma lei ontológica somente, isso também acontece de modo emergente. Então, eu posso reduzir a minha personalidade à quarta camada. E é isso que está de fato acontecendo. Quer entender isso aqui? Revolução afetiva. Vai no YouTube, coloca aí Revolução Afetiva Guilherme de Carvalho e veja tudo. Tem alguns artigos também. Depois eu vou trazer uma aula sobre isso aqui. Eu vejo alguns pontos aí interessantes. O Guilherme de Carvalho, ele tem rusga com o Olavo, então ele não aceitaria isso aqui, porém há uma coadunação. Guilherme de Carvalho, Doiver, Kuyper, o próprio Max Weber nos dá um instrumental para fazer essa análise sociológica. O idealismo alemão, o romantismo na Alemanha, o próprio Charles Taylor com a sua teoria do hiperbem, o Gilles Lipovetsky com a sua teoria da hipermodernidade, o próprio Zygmunt Bauman com a sua teoria da modernidade líquida. Então não é loucura dizer que o indivíduo ele se prendeu, para citar o Olavo, mas o conceito correto é se reduziu à quarta camada da personalidade. Sobre a nona camada, eu não entendi muito bem o que o Myori disse, e sobre o que o Malboro disse, eu acredito que o meu livro e aquele que eu trabalho na quinologia responde. E, de fato, se a gente for para analisar, acaba caindo em psicologismo. A teoria das 12 camadas não é uma teoria. Vou repetir isso aqui e eu quero ver quem é o gostoso que vai aí refutar. A teoria das 12 camadas, eu estou concordando aqui com o Malboro, viu? Concordando com o Malboro, de fato isso acontece. A teoria das 12 camadas não é uma teoria psicológica. Quem é você para... Eu sou o indivíduo que escreveu um livro sobre isso. Eu estudo isso há muito tempo. É porque a galera vê aqui meu canal de 300 inscritos, não sou famoso, ninguém me conhece e acha que não tem nenhuma relevância. Tem sim. E eu queria ver quem refuta isso. Eu não sou nenhum palpiteiro em relação a isso aqui. Eu gostaria de ver algum gostoso intelectual e refutar isso aqui. Ok? Então é isso.